O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Então nós estamos no início dessa caminhada nossa com o Senhor Jesus. Caminhada na qual nós já aprendemos semana passada que Jesus é a luz das nações. A primeira leitura da semana passada dizia isso: farei de ti luz das nações. E Jesus é a luz das nações. A primeira leitura nós escutamos hoje também é lida em alguns anos no dia do Natal, na noite de Natal. E hoje nós então entendemos que Jesus, além de ser a própria luz, nós entendemos que a pregação de Jesus é a verdadeira luz das nossas vidas. Nós não vivemos sem luz, né? Não vivemos sem a luz artificial e muito menos não vivemos sem a luz do sol. Quanto mais viveríamos sem a luz do Senhor? Não podemos, é impossível viver. Poderíamos até tentar viver sem a luz artificial, sem a luz do sol, mas sem a luz da palavra de Deus nunca poderíamos viver. Jesus não é como esta luz, né, que nos ilumina aqui agora, porque essa luz um dia vai acabar, acabando a missa nós apagamos as luzes. Jesus não é como a luz do sol, porque um dia o sol vai se apagar. Jesus é uma luz eterna, sem início e sem fim. A palavra de Deus é assim para nós também. A palavra de Deus precisa ser eterna na nossa vida. Precisamos estar em contato com a palavra de Deus sempre, do início da nossa vida até o fim da nossa vida. Do início do nosso dia até o fim do nosso dia, precisamos estar atentos a esta palavra do Senhor. Palavra esta que ilumina as sombras da morte. O Evangelho, a primeira leitura vai dizer, né? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Às vezes nós estamos vivendo também nas regiões escuras da morte, né? Às vezes o nosso coração ainda tem regiões escuras, as quais nós precisamos iluminar. É vital que nós nos deixemos cativar por essa luz. Jesus quer iluminar, esse é o objetivo dele. Mas nós precisamos querer que ele nos ilumine. Precisamos querer que a sua luz chegue nos cantos mais obscuros do nosso coração. Então quais são esses cantos obscuros ainda que não são iluminados pela palavra de Deus? Nós temos ainda muitas coisas que precisam ser iluminadas, né? Nossa consciência precisa ser iluminada. Nossas atitudes precisam ser iluminadas por Deus. Fazer tudo à luz da palavra de Deus. Então é uma regra muito básica para a nossa vida de católicos, né? O que eu vou dizer,
o que eu vou falar, né? A atitude que eu vou tomar aqui agora, o meu pensamento, está sendo iluminado por Jesus Cristo? Se sim, que bom. Continue então, fala. Tome essa atitude, continue pensando. Se não, pare, cesse. Não fale, não haja e não pense. Se não é iluminado por Jesus, não vale a pena. Jesus hoje nos chama todos à conversão. A luz da conversão do Senhor é a luz das nossas consciências. Então hoje Jesus diz, né? Convertei-vos. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então é bom, né, iniciar este ano, este tempo comum, escutando essa palavra. Nós todos precisamos de conversão. Conversão é muito mais do que uma atitude externa, exterior de mudança de religião, por exemplo. Quantas vezes nós escutamos, né? Ah, aquela pessoa mudou de religião, agora ela se converteu. É muito mais do que isso. Também é muito mais do que dizer, eu sou uma pessoa convertida porque eu vou na missa todo final de semana. Eu vou na missa todo dia, eu rezo o rosário todo dia. Eu sou padre, então eu sou convertido. Muito mais do que isso. A conversão é uma determinação em fazer a vontade de Deus todos os dias. É uma atitude mais interna, mais interior do que exterior. Porque às vezes nós podemos estar aqui todos os dias, todo final de semana, posso até ser padre, mas não viver uma vida convertida. Não viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então ser uma pessoa convertida é viver de acordo com a vontade e com a luz da palavra de Deus. De acordo com a boa nova do Evangelho, do reino. Ser uma pessoa convertida é ter uma atitude de mudança radical na vida. Uma mudança 100% mesmo. Não podemos viver na margem das coisas. Não podemos viver na superfície das coisas. Não podemos dar para Deus um pouquinho só da nossa vida. Dizia isso já semana passada também. Não podemos fazer isso. É injusto com Jesus. Jesus deu só um pouquinho da sua vida? Não. Jesus deu toda a sua vida na cruz, da maneira mais violenta e humilhante que podia ter dado. E às vezes nós ficamos cheios de reserva com Jesus, né? Cheio de melindre, né? Somos melindrosos com Jesus e não podemos ser assim. Jesus nos deu tudo o que Ele era para nos sustentar até o fim dos tempos, por toda a nossa vida. E nós ficamos dando a nossa vida com reservas, ficamos na superficialidade das coisas. Não podemos ser assim, precisamos ir até a raiz das coisas, até o profundo das coisas. Isso é viver uma vida de gente convertida. Gente que tenta. Claro que nós não conseguimos ser 100% santos todos os dias. Não conseguimos. Mas precisamos ser pessoas que tentam. Pessoas que lutem. Pessoas que têm ódio ao pecado. Pessoas que amem a santidade, que amem as coisas de Deus. Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. A conversão, é claro que é um processo difícil. Não é um processo do dia para a noite. É um processo para toda a vida. Então nós precisamos estar dispostos. Então questiona o teu coração. Eu estou disposto hoje a gastar toda a minha vida neste processo de conversão? Nesse processo de amor profundo a Jesus Cristo? A obra do reino? A igreja? Porque não é fácil ser de Deus. Não é fácil ser católico. Não é fácil acompanhar Jesus, né? Os discípulos hoje, né? Então Jesus nos chama à conversão porque Ele nos ama. Nós somos todos vocacionados à conversão. Então Jesus hoje chama os 4 primeiros apóstolos. E eles talvez não tinham tanta noção do que ia acontecer com eles, né? Pedro, André, Tiago e João, depois não sabiam que iam ser assassinados por causa de Jesus. Mas eles aceitaram. Eles deram tudo de si. Deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram a família
tudo para ser pescadores de homens, tudo para seguir Jesus, tudo por amor, tudo porque eles se deixaram cativar pela mensagem desse homem. Bom, Jesus era praticamente um desconhecido para eles ainda, né? Tinham escutado algumas coisas, mas pensem, né? Jesus chega: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus nos chama todos os dias. Todos os dias essa palavra ecoa nos nossos corações: segue-me, venha, faça parte da minha vida, fica comigo. Esse é o desejo de Jesus. Mas isso tem consequências, e às vezes as consequências de ser de Deus são dolorosas. Não é fácil, já dizia isso, não é fácil. Exige de nós sacrifício, exige de nós silêncio às vezes, exige que nós aceitemos as humilhações da vida, porque Ele aceitou, porque Ele fez silêncio, porque Ele fez sacrifícios. Nós precisamos estar dispostos hoje, precisamos ser pessoas corajosas. Né? Ser católico não é para pessoa mole, não. Não é para pessoa de opinião fraca e de mente fraca, não. A Igreja Católica é lugar de gente corajosa, de gente forte, de gente decidida, de gente que sabe o que quer, de gente que sabe o que faz. Não podemos ser moles, mas o mundo hoje não é de lugares de gente mole. Não, o mundo engole essas pessoas, o mundo engana essas pessoas. Nós não podemos ser assim. Se nós estamos dispostos a deixar as nossas redes, a deixar o nosso barco, tenhamos consciência das consequências disso. Mas saibamos que isso vai nos dar recompensas. Saibamos que o processo de conversão doloroso e difícil, no fim nos dá uma grande recompensa. A amizade com Jesus, o reino dos céus, a cura das nossas enfermidades espirituais e até corporais às vezes. Por que não? Peçamos hoje então ao Senhor que Ele ilumine as nossas trevas, que Ele continue nos chamando, que Ele não desista de nós. Às vezes nós somos tão cabeça dura, né? Como que Jesus não desistiu da gente ainda, né? Porque Ele nos ama. Então que Ele continue nos amando, que Ele continue sendo a luz das nossas vidas, e que nós continuemos abrindo a Ele o nosso coração, as nossas consciências, para que tenhamos no fim da vida a recompensa da vida eterna. Deus nos ajude.